Fala pessoal, novamente trazendo aqui o relatório da JGP Fiagro, né, crédito imobiliário, nessa grande casa aí do mercado de investimento, tá? Eles completaram 2 anos, fizeram um relatório um pouco mais elaborado, que vale a pena a gente prestar atenção. Então, rapidamente aqui, né, quem já é inscrito no canal já sabe que eu gosto muito desse Fiagro aqui, tá? Rapidamente, taxa de administração e gestão aqui vai dar 1,18, né, somando as duas. Taxa de performance 20% sobre o QCD CDI mais 2, tá? Em geral, o mercado tem cobrado ali 10% sobre o QCD CDI mais 1, às vezes até 10% sobre o QCD CDI, então ele está cobrando mais, mas também está prometendo entregar mais, tá certo? Em relação aqui à taxa de performance, tá? Os destaques no mês, né? Aquele belo overview que a gente está acostumado. O fundo ele vem de uma captação, né? Então ele está alocando ainda o patrimônio, né? Chegou ali a 93,4% do patrimônio alocado, tá? Bateu ali 7.573 cotistas, né? Um pequeno crescimento. Depois desse último follow-on também cresceu de maneira significativa ali o número de cotistas, tá? O fundo vai distribuir ali 95 centavos por cota, né, o que dá um yield mensal de 1,07, né, portanto, conseguindo entregar ainda mais de 1% ao mês, tá? Lógico que você entregar yields maiores num cenário, né, de Selic caindo, né, um fundo que investe predominantemente em ativos ligado ao CDI, vai ser desafiador, mas esse fundo também ele costuma trazer ganhos de capital e também, né, você vai precisar esperar a alocação completa ali desses recursos, né, do follow-on, que vão provavelmente aumentar o yield, né? Então você vai ter essas forças aí atuando e vamos ver o final dessa história, a gente vai acompanhando aqui, tá? Então, como eu falei, né, uma das características do fundo é ser também um pouco mais tático, tá? Então, ele conseguiu, né, no mês aqui de novembro, já que a gente está analisando um bom ganho de capital, tá? Que foi interessante para compor o resultado aqui. É um mês que teve um pouco menos de dias úteis, né? Isso atrapalha um pouco a remuneração, tá? Mas ainda assim ele gerou ali, conseguiu gerar mais que o CDI, né? CDI mais 0,24. E se a gente, né, considerar ali esse valor, né, com cross-up, né, que seria o menor imposto de renda que você iria recolher, você teria uma remuneração equivalente, né, a CDI mais 2,51%, tá certo? Então, aí ele coloca aqui a atribuição da performance de cada título, a gente vai ver a carteira depois como um todo, e aqui, né, um pouco do histórico, né, dos rendimentos e da cotação, né, cotação ali fechou, né, novembro, dia 30 ali, a 97, né, um rendimento de 95 centavos por cota, né, o que dá ali um yield mensal, ele arredondou aqui de 1,07, tá? A gente já falou um pouco disso, e aqui o histórico, né, de rendimentos mais alongado, considerando o CDI, né, você vê que ele sempre pagou rendimentos bem interessantes, tá? E aí aqui essa queda se explica pelo follow-on, tá? Pela captação que ele fez, aí naturalmente ele fica com recurso em caixa, e esse caixa ele não goza da isenção, tá, do fundo, enquanto está alocado em caixa, é natural ter essa queda. Você vê que ele já recuperou aqui em outubro e novembro, né? Conseguiu já repetir ali 95 centavos de distribuição e aumentando a alocação em termos relativos, né? Já em outubro ele já conseguiu pagar mais de 1% e novembro também mais de 1%, né? De yield ali ao mês, lembrando, claro, né, que os fiagros também têm isenção de imposto de renda para as pessoas físicas, tá? Isso aqui você não pode perder de vista jamais, tá? Em relação à cota patrimonial, a gente já vai falar daqui a pouco, né? Aqui um pouco do que eu falei, né? Depois do follow-on, ele foi aumentando a alocação, chegando a 93,45. Provavelmente na próxima ele já deve estar com uma alocação ainda maior, tá? E aqui ele faz um apanhado, né, desses 2 anos aqui do fundo, enfim, daquelas mensagens contando um pouco o histórico. O que eu queria falar com vocês aqui, mais importante para a gente, é falar um pouco do rating, né, da própria JGP. Eles têm um rating próprio, tá? E o rating dele, cuidado para você não confundir, né, com as classificações da, da Fitch, né, da Morgan Stanley, que são as mais tradicionais, né, dessas agências de rating, né? Então, a dele vai de A+, a C, né? No caso C, ele não investe,
o mínimo que ele tem que ter é B-, né? Então está aqui a carteira do fundo de acordo com o próprio ranking da JGP, tá? Então está diversificado ali, lógico, né? O A+ aqui seria os mais seguros, o A-, né? Seguindo essa ordem, né? De A+ até B- aqui seria os mais seguros, tá certo? E ele, inclusive, dá alguns exemplos aqui de forma bastante corajosa, né? Que ele analisou e classificou como C, tá? E que posteriormente aqui tiveram problemas, né? Então tá aqui, né, o ranking atribuído pela JGP, das empresas, né, que ele eventualmente chegou a analisar, a data que ele avaliou, né, e posteriormente você teve um evento de crédito aí, né? Então teoricamente isso provaria ali que a gestão é diligente e que conseguiu, né, afastar algumas furadas, né? Vamos dizer assim grosseiramente, como por exemplo Castilhos aqui, ele avaliou, deu nota C no dia 21 de setembro, né, do ano de 2021. Em dezembro de 22 teve um evento de inadimplência, né? A usina Ster, né, ele avaliou como C em julho de 22. Em maio de 23, a empresa ali entrou com uma recuperação judicial, tá? Então tá aqui o exemplo, né, de algumas ativos que ele classificou e depois, né, comprovando que ele classificou acertadamente, tá certo? Então, aqui outro aspecto também interessante, como eu falei, esse relatório está bastante rico, tá, de informação, que a concentração média, né, por ativo vem caindo de maneira geral, né, isso é esperado conforme um fundo de crédito ganha musculatura, ganha patrimônio, vá tendo uma diluição e uma diversificação, né, com isso, um menor risco também, tá certo? Como eu falei, né, o fundo ainda está com uma posição de caixa um pouco alta, então tem um impacto tributário, tá, nessa distribuição, e ele também, né, optou ali pelo diferimento dos custos, né, do follow-on, que vai impactar até esse semestre, né? Então impactando ali um impacto mensal de 0,18 por cota, né? Claro que a gente não pode assumir que todo esse 0,18 que está sendo gasto vai ser distribuído, né? Mas pelo menos uma parte aqui, a maior parte, talvez volte a ser distribuído, né? Ou então por novas alocações, que também tende a reforçar a distribuição de rendimentos. Tá? E aqui, pela primeira vez, ele traz a tabela, né, de sensibilidade, aqui fica melhor para a gente mostrar o valor patrimonial da cota, tá? A cota chegou a cair, tá, bastante. Hoje em dia, ela está negociando ali nessa faixa aqui, né, mais ou menos, entre 90 e 92 reais. Vamos pegar, por exemplo, ali, se você comprar essa 91 reais, né, com a data, lógico, desse relatório, você estaria levando, né, já descontada, sendo negociada a 95,4 da cota patrimonial e com uma remuneração equivalente ali a CDI mais 5,06, tá? Lembrando, mais uma vez, isento do imposto de renda. Essa concentração, essa remuneração, melhor dizendo, ela já é pós-custos, tá? Então, ela já é uma remuneração líquida, você comprando, por exemplo, tá? A R$ 91 estaria levando o CDI mais 5,06, tá certo? Lembrando, claro, também que isso não é uma recomendação, esse vídeo tem caráter educativo, tá certo? Então, chegando na movimentação da carteira, né? Como a gente viu aquele lucro, né? Aquele ganho de capital lá em cima foi decorrente desse aqui, né? Ele vendeu a Cressol, vendeu o CRI da Coplan, da Armac, né? Inclusive tem ações aí na bolsa, um pouco também da Café Brasil, que ele ainda continuou. Então, veja, por exemplo, né, dessa Cressol, ele vendeu esse mês, né, uma taxa ali de CDI mais 2,55, e ele tinha, né, adquirido ali uma taxa de emissão de 2,95. Então, toda vez que você vende, né, você compra por uma taxa maior e vende por uma taxa menor, você tem um ganho de capital decorrente ali da marcação a mercado. Tá? Em termos de aquisição, ele adquiriu essa energética Santa Helena, tá? Pagando ali CDI mais 4, e também adquiriu um CRA da Fertz, que é uma empresa de fertilizantes, pagando CDI mais 4,5, tá? E uma novidade aqui, ele colocou um Fiagro, né? Que, diga-se de passagem, também é o Fiagro que o CPTR, que a gente tem um vídeo gravado aqui, que é o Fiagro da Capitânia, também está apostando, né? Foi o BBGO, né? O Fiagro ali do Banco do Brasil, que inclusive os dois têm vídeo dele aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, está perdendo tempo, já faça a sua inscrição, já ative
as notificações. A gente vai ver que a proposta aqui é um pouco diferente, né? Aqui é um pouco mais de curto prazo, né? Para melhorar ali a distribuição, mas só o fato deles terem escolhido o BBGO, né, juntamente com o CPTR, já mostra que, né, tem alguma coisa ali que os gestores profissionais estão enxergando de positiva, né? Embora o CPTR ele está apostando mais de forma mais, né, contundente. Então, isso aqui é evento subsequente, né, que é, vamos dizer assim, depois, né, da data de fechamento do relatório, mas antes da publicação. Então, ele finalizou o CRA da Armac, né, vendeu tudo. Lembrando, quando a gente for ver os ativos, ele vai mostrar com a data do relatório, então não vai entrar essas movimentações subsequentes que eu estou falando aqui, tá? Em termos de aquisição, ele adquiriu o CRA da Capal, né? Com uma rentabilidade ali de CDI mais 3,5, prazo de 5,5 anos, tá ligado ali ao fornecimento de soja, tá certo? E também com o título, né, climático ali, ISD bacana, e também adquiriu o CRA do grupo JB, que ele já tinha pagando CDI mais 3,5, ele já tem esse devedor na carteira, a gente vai ver com mais detalhe chegando agora, né? Então finalizou novembro ali com uma alocação de 94% do patrimônio, né? Que ele arredondou. São 22 CRAs de 19 devedores, tá? E um FIAGRO, né? Que é o BBGO, que a gente, né? Já falou lá em cima, né? Então aqui queria alguns destaques aqui, né? Em termos de patrimônio líquido. Você vê que ele tem 3 posições aqui grandes, né, consideradas para crédito, né, na faixa ali de 9, na verdade até 4, né, então FS Bio, Yokoberry, Bela Agrícola e Coagril. A Armac, né, que ele finalizou, né, terminou de vender aqui, já não vai estar constando no próximo relatório, né, a não ser que ele compre de novo, mas tem uma posição, tinha, né, uma posição relevante de 4,8% do PL, então ele realmente liberou espaço, provavelmente visando a aquisição, embora ele mesmo já tinha considerado essa posição como giro, né? Ou seja, para trade ali de curto prazo, para aproveitar ocasiões, né, mais oportunísticas, tá certo? E o grupo JB, que eu falei que ele já tinha uma posição, né, num ativo ligado ao IPCA, agora ele adquiriu outro, né, ligado ao CDI, então a exposição a esse devedor, ela vai aumentar, tá certo? E aqui está a nova, né, a aquisição, que foi a Santa Helena, né, empresa ali de cana-de-açúcar, né, se eu não me engano, com 2,5% de posição, tá? E o BBGO aqui, você vê que é uma posição bem residual, de 0,4%, que ele aproveitou para não ser tributado ali de maneira maior no caixa, né? Então, tá aí as novidades da carteira e uma visão geral também, ele está predominantemente, né, alocado ao CDI. Aqui a gente chega na exposição, né, setorial, também bem diversificado, né? Você vê que revendas ainda é 24%, mas bem diversificado mesmo em termos de exposição setorial, né? Uma posição relativamente pequena no setor sucro-alcooleiro, né? Que é uma posição que ocupa aí as maiores exposições em outros fiagros, né? Da mesma categoria, e até pelo tamanho, né? Do mercado, o nosso mercado de açúcar e etanol é bem desenvolvido, então é até natural uma exposição maior nesse setor. Já no JGP, é uma exposição relativamente abaixo da média do mercado, tá certo? Em termos de alocação aqui, spread médio, e como eu falei, ele está predominantemente atrelado ao CDI, mas aqui a gente vê desde setembro ele já faz uma movimentação para voltar a ter exposição ao IPCA, tá certo? Já provavelmente prevendo, né, essa queda da Selic ali. Não acredito que ele vá mudar muito as características, acho que a maioria vai continuar sendo em CDI, porém a gente possa ver ali uma maior presença do IPCA. Ele não disse expressamente que a ideia dele é essa, mas eu acredito que possa ficar ali mais ou menos no 80-20, talvez, chegando até 70-30, talvez, né? Mas, enfim, tá aí a exposição por indexador, tá certo? Então, chegando no final aqui, né? Como alguns de vocês já conhecem, né, ele coloca aqui de maneira bem didática, né? Os principais devedores aqui, né? A gente vê aí você clica aqui e ele já vai te jogar, né? E vai comentar sobre algumas características, né? Uma Fertz, que é uma misturadora de fertilizantes, né? E tal, posicionada ali em
Carena, né, no Pará, a 2 quilômetros do porto da cidade. Aqui alguns dados operacionais, né, com uma alavancagem líquida de 1,3, uma dívida saudável, tá? Então ele vai comentar aqui sobre os diversos devedores, algumas posições, não vamos passar um por um aqui, mas está aqui a lista dos principais devedores, tá certo? Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Grande abraço aí, não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos. Fui!